Aqueles que não me conhecem, me chamo Carla Jussara, sou formada em Administração, bacharel em Direito e pós-graduanda em Direito Penal e Processo Penal. Bom, hoje eu vim conversar com vocês através do significado do que é o caráter fragmentário do direito penal. Isso foi uma pergunta que surgiu, né? E aí eu resolvi explicar através desse vídeo e contando uma história através de um agravo regimental do habeas corpus 615469 de Minas Gerais, de 2020, para que a gente pudesse, através dessa história que eu vou contar, a gente trabalhar ali no caráter fragmentário, trabalhar o princípio da insignificância, trabalhar o significado do crime que a pessoa cometeu, correto? E aí verificar quais são os requisitos importantes para esse princípio da insignificância, da criminalidade de bagatela, e colocar aqui o caráter fragmentário do direito penal. Bom, vamos lá, né? Esse agravo regimental do habeas corpus surgiu através de um rapaz que cometeu um crime de furto. E o que é o crime de furto? Furto é subtrair coisa móvel alheia para si ou para outra. Coisa móvel alheia para si ou para outra. Correto? É subtrair um bem. É inverter a posse do bem. Então, quando é que esse crime ele está configurado a sua consumação? Quando eu inverto a posse do bem. Mas para eu inverter a posse do bem, eu tenho que ficar com aquele bem por quanto tempo? O tempo que você achar que deve ficar, que você que furtou. O que acontece? Muitas vezes a pessoa fala assim, o fulano furtou o objeto, mas ele me devolveu, então não tem crime algum. Tem sim, porque já houve a inversão da posse do bem, correto? Só que esta pessoa, este rapaz, ele praticava o crime de furto de maneira reiterada, ele era reincidente. Ele já tinha maus antecedentes e era reincidente. Aí a gente faz outro parênteses. O que é reincidência? É da data irrecorrível, da data da sentença irrecorrível, correto? Inicia-se um prazo de 5 anos. Se ele cometer qualquer crime antes dessa data da sentença irrecorrível, ele é primário. Se ele cometeu o crime após a data da sentença irrecorrível, ele é reincidente. Isso que é reincidência. E esse era o caso. Ele já era reincidente em outros delitos. E delitos esses também na área do furto. Só que o objeto que ele furtou era objeto de pequeno valor. E o advogado então veio alegar o quê? O princípio da insignificância ou da criminalidade de bagatela. O que é isso, Carla? Isso é dizer o seguinte, que aquele objeto no qual foi furtado é de um valor insignificante que não causa nenhum dano, nenhuma lesão, né, considerável, né, ao estabelecimento comercial, ao seu gerente, etc, etc. Não causa. Só que para eu insuflar, né, o princípio da criminalidade de bagatela, eu tenho 4 requisitos. Esses requisitos são cumulativos. Eu tenho que obedecer esses 4 requisitos. Que começa a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade, o reduzido grau de reprobabilidade e a inexpressividade da lesão jurídica. O advogado, ao citar o fato, ele citou a inexpressividade da lesão jurídica, porque era um objeto de pequeno valor. Correto? Só que veja bem, quando isso aconteceu, ele já tinha também uma folha de antecedentes e uma reincidência reiterada. Isso era constante. O furto não era algo ocasional que acontecia. Deu uma oportunidade, a pessoa foi lá e furtou. Não era isso. O furto para ele era, assim, parecia um emprego, sabe? Quando você vai trabalhar, sai para trabalhar todo dia, então o cara praticava furtos constantemente. Então veja bem, quando isso vinha acontecendo, né, ele disse o seguinte, olha, mas por ser uma atividade de tão irrelevante valor, que não causou dano a ninguém, não há por que mantê-lo preso. Ele pode responder o processo em liberdade. Consequentemente, o próprio relator, né, foi a ministra, né, também alegou desse caráter fragmentário do direito penal. Mas, Carla, o que é caráter fragmentário do direito penal? Caráter fragmentário do direito penal quer dizer o seguinte,
é quando o legislador, porque o direito penal ele não é criado, as suas leis não são criadas pelo Estado nem pelo município, é pela União. Penal, direito penal, civil, processo civil e dentre outros, quem faz é a União, que vale para todos os entes federados, correto? Então veja bem, quando o legislador escolhe ou elege determinados assuntos, esses assuntos fazem parte do direito penal. E esse assunto é um bem jurídico protegido pelo direito penal. Então vamos lá. Exemplo, divórcio. Divórcio é um bem jurídico protegido pelo direito penal? Não. Ok. Divórcio é um bem jurídico protegido pelo direito civil. Vara de família. Vai cuidar disso. Correto? Ok. Mas aí o homicídio é um bem jurídico importante para o direito penal? É. Então ele é um bem jurídico protegido pelo direito penal. Não é pelo direito civil. Não é pelo direito administrativo. Não é pelo direito empresarial. Ok? É pelo direito penal. O que ele quis dizer com isso? Que o direito penal ele não vai proteger todos os bens jurídicos, certo? Bem jurídico como um todo, mas ele vai proteger o bem jurídico que compete ao direito penal proteger. Por isso que a gente fala que o direito penal ele é o último rácio, ele é subsidiário. Por que subsidiário? Porque eu vou tentar resolver aquela situação utilizando qualquer outro ramo do direito. Caso não consiga, aí sim, nós estamos lidando com o direito penal. Eu falo do último rácio por quê? Porque o direito penal, ele lida com uma questão que o direito administrativo não lida, com o direito empresarial não lida, que é o cerceamento da liberdade, é o cumprimento de pena. É essa situação que faz com que o direito seja considerado como último rácio, como uma questão que tem que ser trabalhada com muito cuidado. Por isso que a gente fala que os advogados criminalistas são advogados muito empenhados em estudar o processo, muito empenhados em se atualizar. Por quê? Porque ele lida com a liberdade de alguém. E essa liberdade daquele que está respondendo o processo é uma liberdade direta. Porém, aquela pessoa tem família, né? E quando ele está preso, todos os demais também estão encarcerados, indiretamente. Por isso que o direito penal ele tem que ser visto com muito cuidado. E todo mundo sabe, né, que prisão não é uma regra. Não é assim, hoje eu vou prender, hoje eu vou prender. Não, prisão não é regra. Prisão é exceção. E por isso que existem as medidas cautelares. Para quê? Para evitar que chegue ao ponto de ter que prender, de ter que cercear a liberdade. O direito penal ele cuida disso, para evitar chegar a esse ponto. Por isso que a gente chama de caráter fragmentário. Correto? Mas aí eu tenho que contar a decisão, né? Qual foi a decisão da excelentíssima ministra Laurita Vaz, né? Ela disse o seguinte, olha, desse modo, vou ler ipsis literi, constatada a habitualidade delitiva em crimes patrimoniais, revela-se impossível a aplicação do princípio da insignificância, pela habitualidade criminosa que a pessoa tem, né? Da insignificância, no caso concreto. Logo, essa conduta de reprovabilidade faz com que o princípio da insignificância ou da criminalidade de bagatela não possa ser atendido. Porque um dos requisitos ali não está sendo cumprido. Pelo menos um não está sendo cumprido. E aí esse agravo regimental se tornou improvido. Ela não deu provimento ao agravo regimental do habeas corpus, logo essa pessoa vai responder o processo presa. Ok? Eu espero que vocês tenham conseguido entender, porque eu expliquei o significado do furto, o significado do que é de reincidência, né? O que é o princípio da insignificância ou da criminalidade bagatela e o caráter fragmentário.
ou seja, através de um agravo regimental do habeas corpus, a gente consegue estudar o direito e colocar o direito em pauta em muitas questões que podem ser trabalhadas e que devem ser trabalhadas pelos operadores do direito, para que a gente possa sempre crescer, adquirir conhecimento e trabalhar com a segurança, né, no respeito à lei e ao seu cliente, para que a gente possa, assim, fazer de tudo que está ao nosso alcance para obter a resposta desejada diante de um processo. Bom, desejo a todos uma ótima manhã, tarde ou noite, não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo, e que espero vocês até a próxima. Até lá!